Olá a todos, a gente está começando agora mais um painel do nosso seminário sobre negócios de impacto socioambiental, fontes de financiamento e fomento. Esse é um tema importante dentro do escopo, né, de quando a gente fala sobre ecossistema de negócios de impacto. E mais importante ainda é falar sobre o que já está acontecendo, né, no nosso cenário estadual. A gente tem aqui uma concentração muito importante de universidades, então o conhecimento faz parte assim das nossas capacidades quando a gente fala de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. E hoje, nesse painel, a gente vai falar sobre investimentos de impacto, inovação e tecnologia social para as cidades, né? De que maneira esses investimentos acabam impactando no dia a dia das cidades e na qualidade de vida da população. Estão aqui comigo nesse painel a Mariane Macadar, que é professora adjunta do Instituto Copiade de Administração da UFRJ. Ela vai falar sobre cidades inteligentes ou cidades burras, o que nós queremos. Está também aqui comigo a pesquisadora pós-doc do Instituto Copiade de Administração da UFRJ, professora Renata Santos. Vai falar sobre investimentos de impacto, valor público e a governança das cidades inteligentes. A gente já está caminhando aí para dizer o que a gente, pelo menos, deseja e quer, né, das cidades inteligentes. A Nathalie Emmerich, gerente de articulações corporativas do Parque Tecnológico da UFRJ, contando aí um pouco sobre o case dos Living Labs e como eles podem ser utilizados na resolução de problemas urbanos. E o professor Pedro Colares, servidor do Museu Histórico Nacional, membro da Comissão de Planejamento Estratégico e responsável pela elaboração e acompanhamento do Plano Museológico e o Plano de Gestão de Riscos para Acervos Culturais aqui do Museu Histórico Nacional. Ele vai falar sobre gestão museológica, representatividade e desenvolvimento social. Vocês verem essa mesa muito rica, contando também algo que a gente acompanha pouco, mas é o papel também dessas instituições aqui no nosso ecossistema dos negócios de impacto social. Sem mais delongas, eu começo esse painel passando a palavra para Mariane Macadar. Mariane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Geisa. Obrigada, Renata, Nathalie, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, nós temos um tema bastante interessante aí para a gente debater, né? E o título que eu trouxe aqui, ele é bem sugestivo, né? Cidades inteligente ou cidade burra, o que queremos? Obviamente, ninguém vai dizer que quer uma cidade burra, né? Mas eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta de várias coisas que acontecem e que, de alguma forma, a gente pode dizer que a cidade acaba sendo burra por causa disso, né? Então, enfim, esqueci de comentar que nós somos um laboratório de cidades inteligentes, onde a gente faz pesquisas nessa área, e nessas pesquisas a gente verificou que existem várias compreensões sobre o que é uma cidade inteligente e o que a gente pode esperar de uma cidade inteligente, especialmente num país do sul global como é o Brasil, né? Só que é importante a gente lembrar que a ideia de cidade inteligente ela vem já há algum tempo antes, quando a gente falava de cidade digital. E cidade digital muitas vezes se confunde o conceito de cidade digital com o que é cidade inteligente. Cidade digital ela está muito mais focada, ou melhor, eu diria exclusivamente focada, ao uso de tecnologias nas regiões urbanas. Já o conceito de cidade inteligente ele vai além, ele traz outros elementos que não somente o tecnológico, né? Então a gente tem uma outra compreensão de outros elementos, inclusive as pessoas. As pessoas também fazem parte desse conceito de cidade inteligente. Então, quando a gente começa a pensar numa cidade inteligente, no sentido de envolver as pessoas, o cidadão, trazer ele para dentro da cidade como um usuário, a gente começa a pensar, então, numa cidade inteligente não necessariamente exclusivamente com uso de tecnologias, ou seja, a gente pode ter enfim, cidades que não necessariamente usam tecnologias. E aí, eu não sei se vocês já em algum momento viram esse tipo de imagem, mas a gente, imagino que, enfim, todos já passaram por alguma, quem mora no sul global já passou por regiões como essas, onde, na verdade, a gente fica se questionando se realmente a gente é inteligente mesmo, né? Se a cidade está sendo inteligente, quando do lado de regiões urbanizadas com uso de altas tecnologias, a gente vê esgoto aberto, falta de higiene sanitária, enfim,
uma série de questões de desenvolvimento social e econômico que nos chocam ao lado de altos uso de tecnologias, né? Então, a gente começar a pensar nessas cidades que não estão exclusivamente focadas no uso de tecnologias, talvez seja uma saída para a gente pensar, pô, a gente também está sendo inteligente sem usar tecnologia. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão, né, do que a gente quer como cidade, como região urbana, né? É simplesmente o uso de tecnologias para quem tem acesso, ou a gente pode usar tecnologia para melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos, não exclusivamente de uma parte desse cidadão, de uma região. Né? Então, a gente começar a refletir em cima disso me parece um ponto bastante relevante. Como a gente pode usar as tecnologias para melhorar a qualidade de vida do cidadão, a qualidade de serviços, a qualidade, enfim, de todos os aspectos que englobam a cidade, né? E, nesse sentido, a tecnologia acaba sendo uma ferramenta para isso, né? E não o foco principal, como lá em Cidade Digital, quando vem o conceito, lá pelo ano 2005, 2010, onde começou a se falar de cidade digital focada na questão do uso de tecnologia, mas aí a gente começa a ver que existem outros aspectos. E aí a gente tem alguns autores que colocam como dois diferentes domínios de cidade inteligente. A gente tem aquele domínio mais hard, mais duro, que está focado nessa questão de energia, de recursos naturais, de mobilidade, logística, de prédios inteligentes, de uso de tecnologias focadas no papel, no desenvolvimento de funções desse sistema. Por outro lado, a gente tem os domínios soft, né, que são os domínios aqueles que estão focados não necessariamente no uso de tecnologia, mas em aplicações das tecnologias que não necessariamente são decisivas para o desenvolvimento da cidade. Então, a gente tem a área de, por exemplo, educação, cultura, inovação, políticas de inovação, inclusão social, governança, enfim. E aí uma série de elementos que eles acabam não necessariamente sendo foco a tecnologia em si. Então, a gente tem enfim, no decorrer dessas pesquisas todas que a gente tem desenvolvido na área de cidades inteligentes, a gente chega a um certo conceito aqui construído, né, onde a gente entende as cidades como uma mistura multidimensional de capital humano, de pessoas e infraestruturas, que fundidas, coordenadas, integradas, usando as tecnologias de informação e comunicação, podem resolver problemas sociais, ou ajudar na solução de problemas sociais, econômicos, ambientais, envolvendo todos esses atores que são multissetoriais e de diferentes perspectivas. Então, tentar compreender de formas multifacetada e pensando que o nosso países do sul global, como o Brasil, eles enfrentam problemas totalmente diversos que o que a gente vê em países mais desenvolvidos, né? Onde vários problemas que a gente enfrenta, eles não precisam enfrentar. E como é que a gente resolve isso? Às vezes não é uma tecnologia tão elaborada, às vezes o foco não seja a tecnologia, e sejam outras questões. Então, fica aqui uma reflexão, meus colegas aqui da mesa, para a gente debater um pouco mais sobre essa questão, para onde a gente quer ir, o que a gente quer? A gente quer ser uma cidade inteligente ou uma cidade burra? Né? Vamos pensar sobre isso. Geise, agradeço a oportunidade e, enfim, depois a gente continua conversando um pouco mais. Obrigada, Mariane. Agora a gente vai passar a palavra para a professora Renata Santos, para ela falar um pouquinho sobre os investimentos de impacto, o valor público e a governança de cidades inteligentes. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Geisa, por essa oportunidade, né, da gente estar aqui reunidos nessa mesa. Agradeço também a Marie, que é minha supervisora no COPEAD, a Nathalie e ao Pedro, né, por terem aceito esse convite para a gente estar formando essa mesa aqui hoje. Geisa, eu acho que é uma questão bastante importante, né? Eu acho que foi
que motivou a todos nós, assim, na formação desse painel, é realmente a possibilidade de estar discutindo a relação de problemas urbanos com os investimentos de impacto, né? Assim, então, como a gente faz essa conexão, né, entre os investimentos de impacto aplicados às questões urbanas. A minha pesquisa, então, que eu estou desenvolvendo junto com a Marie, no Laboratório de Cidades Inteligentes, é uma proposta, então, da gente fazer essa articulação, né, entre uma forma de buscar a resolução de problemas e conectado com os investimentos de impacto. Então, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um pouco desse trabalho que a gente está fazendo e quais são os elementos que a gente está buscando para construir essa conexão e buscando também, a partir da relação com os investimentos de impacto, gerar valor público e governança para as cidades inteligentes. Como é que a gente está construindo isso, né? Então, primeiro, o tema da pesquisa é o processo de mundialização, no qual as cidades têm passado a assumir um protagonismo cada vez maior, né, no contexto global, e o papel da cultura, né, na promoção do desenvolvimento local. E o objeto, a gente está trabalhando exatamente com o papel das instituições, né, sobretudo as instituições públicas, no fomento dessas soluções. Rapidamente, né, a gente conhece essa frasezinha, né, Think Global, Act Local, né, então, problemas globais, ações locais, toda essa questão do crescimento hoje do mundo, né, assim, o mundo está se tornando cada vez mais urbano, né, o próprio Brasil já tem quase 85% da sua população vivendo em cidades. Então, isso tem acarretado uma série de problemas, inclusive do ponto de vista ambiental. Mas a questão aqui é que, inclusive, as soluções para os problemas ambientais eles não vão ser resolvidos se eles não vierem atrelados ao uso da tecnologia social também, né? E uma inovação com esse olhar também para o social, acompanhado dos investimentos sensíveis a essas questões. E o que a gente está trazendo no trabalho é a importância da identidade local como um ativo importante para a resolução de problemas. Então, como é que a gente está pensando isso, né? Como é que a gente está aplicando essas questões? No que a gente está chamando do projeto Museus Hub e Cluster de História. Daí a importância estratégica também do Museu Histórico Nacional, que está aqui hoje com a gente nessa mesa, porque a gente está delimitando uma área do território, do centro da cidade. Então, essa região que a gente está chamando de cluster, enfatizando o que essa região tem de mais característico, que é a sua história. A gente tem um centro da cidade do Rio de Janeiro, riquíssimo em história, que vem desde o século XVI, né? O Rio de Janeiro é uma cidade fundada em 1565, e o Museu Histórico Nacional ele é um equipamento cultural que ele se localiza bem, ele tem uma importância estratégica enquanto equipamento cultural nessa área, né, nessa região que a gente está querendo enfatizar, e ele é importante não só do ponto de vista como equipamento, né, assim, isso aqui é uma vista aérea do Museu Histórico Nacional, ainda um pouco antiguinha, né, a gente tem ali a perimetral ainda, mas o fato é que a gente tem são 20 mil metros quadrados, né, de área do Museu Histórico Nacional, 9 mil metros de área com acesso ao público, né? Então, a proposta do Museu Hub é que o Museu Histórico Nacional seja como hub para essa região específica, né, do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, a partir do qual vários atores irão atuar de forma conjunta, como a Marie chamou a atenção, né, integrada para a resolução dos problemas da cidade, inclusive, sobretudo, com uma articulação também dos investimentos de impacto.
E o que é central nessa pesquisa é o reposicionamento estratégico da universidade, no caso a UFRJ, enquanto instituição intermediária, num posicionamento alinhado, inclusive, com a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, que estabelece não só os empreendimentos de impacto, os investimentos de impacto, mas as instituições intermediárias. Então, a UFRJ, enquanto universidade pública, dentro dessa estratégia, ela assume um papel importante enquanto instituição de ensino na mediação entre esses investimentos de impacto e esse ecossistema de negócios na oferta de soluções para o ambiente urbano. Então, só para finalizar, né, isso aqui é uma engrenagem, literalmente, que a gente está construindo. Esse painel é uma oportunidade, então, na construção dessa engrenagem, onde a gente está articulando diversas instituições para que a gente possa, de um lado, articular a Estratégia Nacional de Investimento e Negócios de Impacto, ao ecossistema municipal de inovação, né? Ou seja, no caso da cidade do Rio de Janeiro, que é onde nós estamos trabalhando com essa pesquisa. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem uma lei de inovação, então nós estamos aqui nesse trabalho propondo, né, e trabalhando por uma articulação entre essas duas dimensões do governo federal e do governo municipal para fortalecimento desse ecossistema que passa também pelo governo do Estado. Bom, acho que, de um modo geral, é isso. Eu agradeço, Geisa, mais uma vez, a oportunidade, o convite da gente poder formar esse painel aqui no âmbito do Rio de Impacto e pela oportunidade da gente estabelecer esse diálogo para a gente ir fortalecendo essas conexões tão importantes para o desenvolvimento social, né, e local, enfim, e do país como um todo. Muito obrigada. Passa a palavra agora a Nathalie Emerick, que é gerente de articulações corporativas do Parque Tecnológico da UFRJ, para falar sobre Living Labs e a resolução de problemas urbanos. Nathalie, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Geisa. É um prazer, né, estar aqui discutindo com vocês inovação, né, tecnologia, para tornar, né, as cidades mais inteligentes, mais humanas, né, mais sustentáveis. De fato, eu acredito que esses são temas prioritários e que devem estar na pauta de todos, né, seja organizações, seja universidades, seja, né, governos. Nesse contexto, eu queria conversar, né, bater um papo hoje com vocês sobre os Living Labs, ou, né, laboratórios vivos, e como podemos, né, pensá-los como plataformas para a resolução, né, dos desafios urbanos. Recentemente, a gente alcançou a marca de 8 bilhões de habitantes no planeta, né? Isso se dá graças à ciência, né, à medicina, à tecnologia, mas também é um marco, né, que evidencia muitos desafios. A Renata trouxe, né, alguns dados sobre o quanto a população urbana ela vem aumentando, e a gente sabe que com esse crescimento a gente também tem alguns desafios, como a mobilidade, né? Então, o crescimento no número de veículos nessas grandes cidades ele tem aumentado significativamente também, e o tempo de deslocamento tem crescido, né? E aí, com esse tempo de deslocamento, vem estresse, poluição, acidentes. E como é possível a gente reduzir esses tempos de deslocamento, considerando diferentes modalidades, por exemplo, de transporte de veículos, e aumentar essa atratividade, né, dos transportes públicos. A gente tem também desafios de segurança pública, né? Esse crescimento acelerado ele acarretou problemas sociais como desemprego, desigualdade, violência. Como é que é possível a gente aumentar a capacidade de vigilância, de monitoramento
de áreas da cidade para mitigar, né, situações de risco e a segurança, né, do cidadão. Renata também trouxe a questão do meio ambiente, né? Então, a gente está falando de um crescimento populacional que demanda maiores recursos, maior quantidade de alimentos, mas também traz, né, maior poluição do ar, maior poluição da água, maior produção de lixo. Como é possível reduzir, né, esses desperdícios e estimular práticas mais sustentáveis? Temos questões também de saneamento, né? Como é possível pensar soluções aí aplicadas para dar novos destinos aos detritos que a gente produz e propor novas soluções para o tratamento da água, por exemplo. Eficiência energética, né? Como é possível a gente pensar em reduzir desperdícios e criar redes de iluminação que aceite, né, que habilite soluções inteligentes de forma ampla nas cidades. São muitos os desafios. E, diante deles, né, como que a gente pode pensar, né, como que a gente pode criar um ambiente dinâmico, diverso, né, e que gere inovações relevantes, tanto para o desenvolvimento econômico, mas também para o desenvolvimento socioambiental, tendo o usuário como um elemento central, como a professora Marie nos trouxe. Uma das formas é sendo um Living Lab, né, no qual a gente tem aí a teoria e a prática se complementando para a transformação da realidade. Para a rede europeia de Living Labs, os laboratórios vivos, né, em português, eles são definidos como ecossistemas de inovação, abertos, né, centrados no usuário, com base numa abordagem de cocriação, de integração de processos de pesquisa, né, de inovação aplicados à vida real. Esses laboratórios, eles colocam o cidadão no centro do processo de inovação. E, assim, eles desenvolvem competências para moldar e aproveitar oportunidades provenientes aí de novos contextos tecnológicos, visando gerar esses impactos positivos, tanto no ambiente local quanto no ambiente global. E aí, nesse sentido, a UFRJ e o governo do estado do Rio, eles assinaram um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de um programa de Living Lab, né, que coloca a área geográfica do Parque Tecnológico da UFRJ, onde eu atuo, né, que é uma área de 350 mil metros quadrados, como essa plataforma, né, para prototipagem, para teste, para validação, né, de soluções inovadoras. Então, a ideia do Living Lab Rio é promover essas ações em rede, congregando aí demandantes por soluções, ofertantes de tecnologias, financiadores, universidades, governo, empresa, sociedade. Nesse papel de articulações, né, o Parque Tecnológico da UFRJ ele tem um papel, né, assim, de grande relevância. O parque ele tem como missão gerar conexões, né, conexões que potencializem a transformação de todo o conhecimento em novos produtos, em novos processos e novos serviços. Então, em outras palavras, a gente acredita nas parcerias entre universidade, governo, empresas, e a gente entende quais são esses desafios tecnológicos das organizações, ou seja, quais são aqueles problemas que elas não podem resolver com as suas competências internas e que, por isso, ela vai buscar um parceiro dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro para solucionar esse desafio. Então, o parque ele coloca realmente como esse mecanismo aí de intermediação dessas relações. E o programa de Living Lab, ele foi criado para possibilitar testes de tecnologias, né, inclusive aquelas que contribuam para tornar as cidades mais inclusivas, mais seguras, mais resilientes, mais sustentáveis, em um ambiente, né, que é controlado para ter essa demonstração. Então, o parque está aberto para receber, né, o seu desafio, a sua tecnologia para ser testada e também para apresentar as competências da Universidade Federal do Rio de Janeiro que podem
apoiar essa validação dessa solução. E para isso, assim, é possível, né, no Living Lab desenvolver projetos visando essa aplicação, esse uso e essa avaliação dessas soluções. E esses projetos pilotos, que a gente chama, têm como objetivo testar, né, esses aspectos tecnológicos, econômicos, mas sim, né, de aceitação do usuário. Isso de forma colaborativa, em comum acordo entre as partes ou em programas de trabalho, né, envolvendo algum tipo de recurso. A gente acredita, né, que as tecnologias elas podem sim ajudar a solucionar os problemas urbanos e que os parques tecnológicos e as universidades elas são âncoras para tornar essas cidades mais inteligentes, mas, sobretudo, mais humanas. Então, eu agradeço ao Pedro, a Renata, a Marie, né, por ter a oportunidade de estar dividindo com vocês hoje essas discussões. Muito obrigada. Obrigada, Nathalie. Eu passo a palavra agora ao Pedro Colares, do Museu Histórico Nacional, para ele falar sobre a gestão museológica, representatividade e o desenvolvimento social. Olá, muito obrigado. Eu saúdo toda a equipe de produção, os idealizadores do evento. Cumprimento também meus colegas e meus colegas de mesa. Saúdo a todos que estão assistindo. Eu vou falar um pouquinho sobre gestão museológica, representatividade e desenvolvimento social. É uma apresentação curta, de 10 minutos, então vou tentar ser bem objetivo. O meu nome, conforme foi apresentado, é Pedro Colares Heringer, eu trabalho no Museu Histórico Nacional e eu sou responsável pela elaboração, adequação e acompanhamento de alguns instrumentos de gestão, como plano museológico, plano de gestão de riscos. Vou começar falando da minha apresentação e vou explicar para vocês como é que eu estruturei isso. Como é um tempo rápido, a ideia é que a gente fale pontualmente, objetivamente, eu estruturei em 3 tópicos: um diagnóstico, um compromisso e as estratégias para a gente alcançar esse compromisso. Uma contextualização rápida: o Museu Histórico Nacional é uma unidade museológica vinculada ao Instituto Brasileiro de Museus, que, por sua vez, é uma autarquia que integra a Secretaria Especial de Cultura, que faz parte do Ministério do Turismo. O Museu Histórico Nacional ele foi criado em 1922, então a gente está completando um século de existência, né? Ele foi criado para ser um museu de caráter nacional, dedicado à memória da história do país. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a formação inicial, o núcleo inicial das coleções do Museu Histórico Nacional, eles foram criados com as concepções historiográficas daquele momento, com as ideias de nação daquele momento, que passavam boa parte pelos mitos dos heróis nacionais, pela formação do Estado, principalmente com base na criação do Império, no desenvolvimento do Império e dos primeiros anos da República, né? Então, essa é a coleção que a gente sempre teve no museu, foi trabalhado durante esses 100 anos, e o desafio agora é expandir esse olhar e aumentar o leque e a representatividade do Museu Histórico Nacional. Como é que a gente... Indo para a parte do diagnóstico, né? O que foi esse diagnóstico? O que a gente pensou? A gente pensou numa extrapolação da ampulheta do ciclo político, né? Que é uma proposição do Howlett e do Pearl. Basicamente, essa ampulheta ela fala sobre as etapas da formação de uma política pública e os atores que fazem parte dessas etapas, né? Vocês reparem que as partes extremas das ampulhetas, da ampulheta, como é uma ampulheta, elas são mais largas e a parte central mais estreita. O que isso significa? Significa que na primeira etapa da formulação de uma política pública, que é selecionar e apontar um problema, botar esse problema na agenda, a quantidade de atores que participam é muito grande, desde a sociedade civil aos membros, normalmente, né, aos membros interessados naquele subuniverso, no nosso caso, o universo dos museus e tudo mais. Quando passa para a formulação de uma política para resolver esse problema, a quantidade de atores já diminui um pouco. Quando passa na decisão sobre essas políticas, qual vai ser a solução que a gente vai adotar para implementar, para resolver esse problema, ela diminui ainda mais. E aí é a fase de tomada de decisões, né, que geralmente vai para um aspecto mais político.
E aí, quando essa solução vai ser implementada, amplia-se novamente a quantidade de atores, e quando ela vai ser avaliada, amplia-se ainda mais, porque entende-se que ela não vai ser avaliada só naqueles mecanismos previstos na própria legislação ou na própria criação de uma política pública, mas sim pela população como um todo, sociedade civil como um todo, né? E aí a gente extrapolou esse entendimento para falar das nossas ações e pensar as nossas ações no Museu Histórico Nacional. A gente entendeu que durante muito tempo, a ampulheta do Museu Histórico Nacional, ela era mais parecida com um cilindro do que com uma ampulheta. As extremidades ainda são maiores, tudo mais, o centro é menor, mas o formato dela, ou seja, a quantidade de atores que participam em cada um dos passos, ela não é, entre aspas, a ideal, conforme manda o referencial teórico do ciclo político, né? Acontece que no Museu Histórico Nacional a gente entendeu que existe uma menor diversidade de atores, que os mesmos atores eles estão envolvidos em diversas partes do processo, que gera um baixo índice de representatividade, uma margem estreita para mudança, já que são basicamente os mesmos atores que se perpetuam, e isso acaba na manutenção do status quo, na perpetuação das coisas como elas são feitas, né? Nós diagnosticamos isso e nós entendemos que um universo reduzido de atores significa lacunas de representatividade. Com base nesse diagnóstico, o que a gente pensou sobre o nosso compromisso, qual é a responsabilidade do Museu Histórico Nacional quanto a isso? Cabe lembrar que esse diagnóstico e essa lacuna de representatividade, ela já foi identificada em algum momento e trabalhada em diversos aspectos. Por exemplo, na definição de museu do ICOM, que foi atualizada agora em 2022, aponta-se que o museu ele tem que ser uma instituição a serviço da sociedade, que os museus têm que ser acessíveis e inclusivos, tem que fomentar a diversidade e que a participação das comunidades é uma coisa vital e crucial no desenvolvimento dessas atividades. O próprio Museu Histórico Nacional, em 2019, na nossa missão institucional, a gente já identificou que a mobilização coletiva seria importante para todos os movimentos do Museu Histórico Nacional, valorização da consciência histórica e o direito ao patrimônio cultural, principalmente, né? Então, o nosso compromisso no Museu Histórico Nacional, com base nesse diagnóstico da lacuna dos atores, é ampliar o universo de atores envolvidos no Museu Histórico Nacional e dar a eles voz, representatividade e visibilidade. Como é que a gente vai fazer isso, né? Eu separei algumas ações, como é que a gente vai fazer e como nós já estamos fazendo isso, né? Eu separei algumas ações e tentei dividir elas pela organização clássica que se faz nos fazeres do museu, né? Que são comunicação, as atividades de preservação ou conservação e as atividades de pesquisa. E no final eu botei alguns apontamentos sobre gestão para tentar amarrar tudo, né? A gente, esse ano de 2022, o ano que passou, 2022, a gente preparou algumas exposições digitais que trataram de algumas fatias do acervo que não são comumente pesquisadas, né? Que elas não têm tanta exposição quanto normal. A gente, por exemplo, preparou uma sobre fotografias de costumes brasileiros, que são imagens de trabalhadores negros escravizados, e também das ganhadeiras, que também eram um tipo de trabalhador negro escravizado. A gente montou uma exposição física, que está até em cartaz até agora, chamada 10 Objetos, Outras Histórias, que é uma exposição que ela é muito mais sobre um discurso e sobre uma ideia do que sobre os objetos em si, né? A ideia é falar como que as exposições são pensadas, como é que se constrói aquilo, né? Então, são objetos que geralmente estão fora do que a gente consideraria o esperado de se ver no Museu Histórico Nacional, considerando a formação do acervo e toda a tradicionalidade da instituição, e apontam para um caminho diferente de dar voz e dar visibilidade a outras fatias da camada social, né? E uma coisa muito importante foi o crescimento nas mídias sociais. O museu hoje em dia tem mais de 150 mil seguidores, se comparado com os outros museus do IBRAM, é um número muito acima dos outros museus, e isso faz com que a gente consiga se conectar melhor com as pessoas e ouvir, né? Ter um canal aberto para o diálogo. Algumas atividades de pesquisa, o nosso seminário de 2022, a gente trabalhou outros 200, fazendo referência aos 200 anos da independência do Brasil, né? E outras histórias, fazendo referência às histórias que foram invisibilizadas nesse processo.
É muito importante ressaltar que a gente deixou um espaço aberto para escuta, em que literalmente as pessoas podiam chegar e conversar com a equipe durante essa ideia, para trazer durante esse evento, para trazer as suas ideias, as suas percepções. E a gente também lançou um livro chamado 100 Objetos, do Museu Histórico Nacional, e a ideia é que esse livro aponte tanto para os objetos que a gente pode chamar dos medalhões do Museu Histórico Nacional, quanto para aqueles que ficaram de alguma maneira invisibilizados ao longo do processo, né? E, para falar de gestão, é muito importante que a gente trabalhe numa perspectiva de regulamentar essa proposta de diversidade no museu. Nesse sentido, no nosso plano museológico, nós criamos um programa de acessibilidade e um programa socioambiental. E entendendo o desenvolvimento sustentável, né, não só como uma questão ambiental, que às vezes é um entendimento, como é que eu posso dizer, pontual do desenvolvimento sustentável, mas expandindo ele para a questão social, para a questão econômica e para a questão política também, né? Nós implementamos, no ano de 2022, uma comissão de planejamento estratégico como uma estratégia de garantir a horizontalidade da gestão, porque nós fomos obrigados, por decreto, a extinguir o nosso comitê gestor, né? O que, teoricamente, proporia uma gestão mais vertical. E, por fim, nós estamos passando por uma etapa de reformulação do nosso regimento interno. Nós estamos propondo a criação de um conselho consultivo. A nossa ideia é institucionalizar essa pluralidade no museu, né? Então, a gente entende que a institucionalização da diversidade pode ser uma ferramenta de valorização e inserção de diferentes grupos sociais na cadeia produtiva do setor cultural. A partir do momento que essas pessoas elas se veem, elas são representadas, elas têm voz, elas entram, elas trabalham, elas recebem, elas produzem, elas consomem e elas têm uma oportunidade de ascensão e desenvolvimento social. Muito obrigado. A gente veio falando, né, ao longo desse seminário sobre o papel da universidade também nesse ecossistema dos negócios de impacto social e dos investimentos, né, que são feitos justamente para dar vazão a essa potência que a gente encontra na relação da universidade com a sociedade. Queria que você falasse um pouquinho, Pedro, na sua visão, que tipo de negócios podem surgir a partir dessa interação das universidades com a sociedade, né? E da construção e da observação feita científica também, para poder desenvolver o nosso campo, para a gente orientar aqui os nossos empreendedores. Eu entendo que, por uma questão até de especificidade do trabalho, né? As universidades, elas, de alguma maneira, elas estão sempre acompanhando e pesquisando e propondo o que há de mais novo nas relações entre as instituições, o consumo, o mercado, esse tipo de coisa. Por uma questão de arranjo, a própria Secretaria Especial de Cultura e o Instituto Brasileiro de Museus, eles nem sempre estão acompanhando todas as novidades que são trabalhadas na universidade. Então, essa parceria, essa ponte, elas são essenciais para que as instituições consigam se atualizar, consigam perceber novas maneiras de trabalho e consigam interagir de forma mais eficiente para alcançar todos esses objetivos. E aí, pensando, né, já nas considerações finais do nosso encontro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como os nossos empreendedores aqui que estão observando, né, podem se conectar com esse processo que vocês estão construindo no Museu de Transformação. Bom, de maneira mais pragmática, a gente tem todas as nossos instrumentos de contato e tudo mais, nossos e-mails, nossos telefones, mas eu acho que o mais importante é quando a gente trabalha com suporte, patrocinador, apoiador, instituição financiadora, é que eu entendo que essas instituições elas têm que fazer parte da construção das soluções, sabe? Porque em algum momento essas soluções, voltando lá na nossa ampulheta, né, elas vão passar por uma fase de construção da implementação, uma fase de tomada de decisões, uma fase de viabilização das soluções e uma fase de avaliação também, né? Então, todas as instituições que participam, desde a identificação do problema, da proposta de soluções, da tomada de decisões, até, de fato, a implementação dessas soluções, que normalmente é onde as instituições financiadoras entram, elas vão ser parte integrante do processo. E o sucesso dessas políticas públicas, elas dependem da medida em que
todos esses agentes conseguem conversar de maneira coesa. Então, se todos estiverem na mesma linha, se todos estiverem com o mesmo propósito, e principalmente se houver um entendimento bem alinhado entre esses diferentes atores, isso é um fator que aumenta as chances de sucesso de uma política pública em muitos graus. Então, acho que é mais ou menos esse o caminho. No fim do dia, a gente está falando da possibilidade também do investimento nessas ações ser um investimento de impacto, né? E também da capacidade às instituições de medirem os seus impactos. Foi um tema que a gente já abordou em seminários anteriores. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que o financiamento a essas atividades, a esse olhar mais uma busca de coesão, também podem ser também importantes para poder fazer com que esse ecossistema se fortaleça e que o museu ganhe também mais protagonismo na relação com a sociedade, com a cidade, na construção de uma cidade mais inteligente, que a gente vem abordando aqui no nosso painel. Eu não sei se eu vou pelo caminho certo da sua pergunta, mas uma coisa que me parece muito crucial em todo e qualquer investimento são a gente estabelecer em que em inglês se fala KPI, né, que são os indicadores importantes para a gente entender de fato os impactos desses investimentos, né? E eu acho que esses KPIs, esses indicadores, eles são expansíveis até certo grau, né, para várias instituições diferentes, para várias instituições de mesmo cunho, né? E entender como esses investimentos de impacto influenciam nesse KPI de fato determinar uma unidade de medida para esses investimentos, o que é essencial para a gente trabalhar orientado a resultado, no sentido de fazer com que esses investimentos cheguem, sejam executados e influenciem esses indicadores de performance. E aí, no ano seguinte, caso haja um novo fluxo de investimento, a gente tem já um indicador mais bem estabelecido para conseguir acompanhar e continuar nesse desenvolvimento, né? Então, eu entendo que essa metodologia faz parte da coesão e é um fator assim, essencial na hora de medir esses impactos. Pedro, muito obrigada pela participação aqui no nosso seminário. Eu que agradeço. Um dos pontos interessantes abordados aqui nesse nosso painel é justamente o papel da universidade nesse ecossistema dos negócios de impacto socioambiental. Falando sobre o desenvolvimento de cidades, eu queria saber aí uma pergunta que eu deixo em aberto aqui, acho que as falas vão poder ser complementares. O que a gente pode pensar de negócios e soluções que já estão sendo desenhadas ou que podem ser desenhadas para solucionar essas questões levantadas aqui ao longo do nosso painel, né, na busca de cidades mais inteligentes? Bom, Geisa, eu acho que a Nathalie, ela tem já um rol, assim, algumas soluções que ela pode, eu acho bacana ela falar por parte do parque, mas a questão dos museus hub é um desafio que a gente está se propondo, né, dentro desses projetos pilotos articulados com o Living Lab, a incorporar a dimensão social, né, assim, junto no rol dessas tecnologias, né? Não só a tecnologia social, mas também a cultura, né? Essa dimensão cultural de forma transversal a essa visão mais social da aplicação da tecnologia. Isso a gente ainda está testando, mas eu acho que a Nathalie pode complementar bacana aí com algumas soluções assim, que já estão em andamento pelo parque. Perfeito, Renata. Hoje a gente já mapeou cerca de 1.400 laboratórios dentro da universidade e fizemos também um mapeamento de uma dezena, né, desses laboratórios que trabalham nessa temática, né, das cidades inteligentes. Hoje a gente tem sendo desenvolvido, né, no próprio Parque Tecnológico um projeto que se chama, né, Bahia Viva, que faz o monitoramento, né, de alguns dados da Baía de Guanabara. Esses dados estão abertos, né, estão disponíveis em uma plataforma. É possível qualquer cidadão acessar, né, tomar posse, fazer simulações que permitam aí tomar algumas decisões, até mesmo de
de negócios, né, que envolvam, né, a Bahia. A gente já mapeou o desenvolvimento de mobiliário sustentável e inteligente, né, para essas cidades. Cimento, por exemplo, para construção, né, que seja sustentável também. E eu acho que, sobretudo, esses são alguns exemplos, eu posso deixar também um link aqui com esse portfólio, mas, sobretudo, a gente está muito aberto a apresentar a universidade para quem quiser conhecer, né, um pouco mais sobre essas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, né? Porque a gente quer muito que essas tecnologias cheguem à sociedade e contribuam aí para uma vida melhor, vamos dizer assim, dos nossos cidadãos. Marie, você quer me complementar? Sim, obrigada. Eu achei ótimo teus exemplos, Nathalie. Assim, eu acho que nessa lógica aí do que a universidade tem a oferecer, da gente mostrar, eu acho que é importante a gente pensar nessa convergência dos diferentes atores envolvidos. Então, a gente tem uma necessidade para que, e aí trazendo um pouco para a gente ser uma cidade inteligente mesmo, né? Compartilhar essa questão de esforços que estão sendo feitos nos diferentes olhares, né? Então, a questão aquela visão que eu trouxe multifacetada, ela é essencial para a gente poder colocar em prática exemplos que a Nathalie trouxe. Para isso, a gente precisa envolver atores das diversas áreas, que vai desde a gente pensando numa questão mais local, né, que é o que a gente está pensando em problemas locais, como a Renata trouxe, né, a questão da prefeitura, né, e diversos setores dentro da prefeitura, porque, enfim, a gente tem uma diversidade ali dentro, de organizações não governamentais que possam também se beneficiar, não só se beneficiar, mas também trazer demandas e fazer essa troca, esse compartilhamento. Para mim, a palavra-chave em tudo isso é compartilhamento de informação, de experiência, de conhecimento, né? Onde a gente tem essa troca de forma a gente criar uma governança mais articulada para se chegar a esse objetivo de cidade inteligente, sem aspas, né? De fato ser inteligente. E aí, nesse sentido, acredito que a UFRJ, enfim, como um ator intermediário em todo nesse macroambiente que a gente está falando, dessa diversidade de atores, e por possuir esse Living Lab, onde é um ambiente de testagem, enfim, a gente pode trazer isso para a cidade, né? Como no caso a gente está fazendo um piloto para a cidade do Rio, mas isso depois a gente pode imaginar para outros locais, né? Então, nossa ideia é fazer esse piloto na cidade do Rio, com o apoio de toda essa infraestrutura da universidade, como a Nathalie comentou. Então, acho que a palavra-chave aí é governança e compartilhamento de conhecimento, informação. São temas interessantíssimos, né? E, na verdade, ajudam a gente a trilhar aí o que precisa haver para que essa concertação caminhe na direção de diminuir desigualdades, né? Suavizar aquelas fotos que você trouxe na tua apresentação que a gente vê nos grandes centros, né? E quando a gente fala de cidade do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma cidade, de uma capital que impacta toda uma região metropolitana que se abastece nela, que consome, que vai trabalhar na cidade, produzir na cidade do Rio. Então, tem também aí imerso uma série de desafios que vocês também acabam tratando dentro da universidade. Pensando na questão das perspectivas, né, e dessa interlocução mesmo, né, desses projetos com o ecossistema de negócios de impacto, como é que vocês veem um desenho assim de futuro desse trabalho, né, e também da inserção desse trabalho e das discussões dentro do movimento Rio de Impacto? Renata. Pois é, Geisa, eu acho que esse é um grande desafio, né? Assim, realmente, eu acho que dentro dessa concertação, né, que a gente está fazendo aqui, eu acho que também fazer esse link, né, assim, de que os investimentos de impacto, eles são, antes de tudo, investimentos,
né? Assim, e de que esse processo da resolução de problemas, né, assim, precisa de uma governança, né, para que haja um entendimento coletivo, assim, não só de quais são de uma hierarquia de problemas, vamos colocar assim, mas também de uma convergência e de uma combinação também das soluções, para que a gente também otimize esforços, né, assim, dentro da própria universidade. A Nathalie falou, mais de 1.400 laboratórios, né, assim, a UFRJ é o mundo, é uma das maiores universidades públicas da América Latina. Quantas soluções não são construídas dentro da própria universidade, né? Mas como essas soluções chegam efetivamente ao território? Quantas delas não se sobrepõem? Quantos investimentos também, do outro lado, também não se sobrepõem dentro das instituições, sobretudo do terceiro setor, que estão há anos também trabalhando na resolução de problemas sociais. Então, eu acho que hoje, nessa altura que nós estamos, né, 2022, tanto que nós evoluímos e andamos no desenvolvimento da tecnologia e de conhecimento, haver tanta desigualdade, a gente tem que parar para pensar, assim, então, por que ainda somos tão desiguais, né? E aí eu acho que o investimento de impacto e o ecossistema de impacto, eu entendo que ele é um chamado para essa reflexão. Que impacto é esse que queremos, né? Assim, então, eu vejo o ecossistema de impacto, um movimento como o Rio de Impacto, a Estratégia Nacional de Investimento de Impacto, a construção do Simpacto como um chamado para que a gente crie essa concertação tão importante, né? Essa articulação e a governança para que a gente possa avançar efetivamente. Nathalie, Marie, vocês querem complementar? A gente já está caminhando aí para os minutos finais desse nosso painel. Lembrando que esse seminário ele vai correr os 2 dias de discussão justamente para poder apresentar, né, as ações que a gente consegue identificar no nosso ecossistema, aproveitando também para convidar os empreendedores que estão assistindo e as instituições dinamizadoras que ainda não se conectaram para responderem o formulário do nosso Observatório dos Negócios de Impacto Socioambiental. É um trabalho que está sendo desenvolvido pelo ITES e a FAPERJ, no intuito da gente poder tornar visíveis todas essas iniciativas e convergentes também, né? Porque o que a gente está buscando, e vocês falaram muito bem aqui, foi sobre o papel da articulação nesse desenvolvimento mais sustentado, mais sustentável, que é o que a gente busca aí para os próximos anos. Então, só para a gente passar aqui para uma rodada, né, de comentários e considerações finais, eu queria passar a palavra para a Mariane. Bom, enfim, a fala da Renata, obviamente, traduz, como a gente trabalha juntas, né, traduz muito do que, enfim, eu penso. Eu acho que tem uma questão que a gente, às vezes, esquece, esse trabalhar, olhar para a universidade como não só um olhar de quem faz pesquisa e fica engavetada, né? Eu acho que a gente tem que começar a valorizar também que a gente tem pesquisas aplicadas de alta qualidade e que podem, sim, ajudar a melhorar a qualidade de vida nas cidades. Então, a gente ter a oportunidade de poder mostrar isso, não só claro que para investidores de impacto, né, mas também pensando em outros tipos de investidores, né, pode ser interessante, e principalmente quando a gente alia esse conhecimento formado na universidade, assim, gerido dentro da universidade, de uma forma a se alinhar com outros atores do ecossistema que estão na cidade, né, então que atuam na cidade. E então me parece que esse seja um caminho também importante da gente pensar quando a gente está pensando em investimentos de impacto, né? Nathalie. Eu queria corroborar aí com a Marie, né? Acho que é um desejo nosso ainda mais mostrar a universidade e o que a gente vem produzindo
né, em termos de conhecimento, em termos de tecnologia, para desenvolver realmente a sociedade. Então, como a Marie disse, né, na sua apresentação, tecnologia é uma ferramenta, mas a gente vai estar sempre de olho, né, no usuário final, no cidadão, né, e como a gente pode impactar a vida dessas pessoas. E eu queria só agradecer a oportunidade, né, e parabenizar o trabalho, né, que vocês vêm desenvolvendo para ter, né, esse ecossistema aí tão diverso e fortalecer esses negócios de impacto social e impacto ambiental. Pedro? Bem, mais uma vez eu queria agradecer a disponibilidade de vocês participarem aqui do nosso encontro, Mariane, Renata, Nathalie, Pedro, e a gente continua nessa jornada aí juntos para poder desenhar e atuar nesse ecossistema. Nada melhor do que ter essa concertação em prática acontecendo, funcionando, rodando projetos e principalmente expondo esses projetos para os maiores beneficiários, que são a nossa população fluminense, com impactos aí que podem muito bem ultrapassar os nossos limites territoriais, né, e serem soluções também para o mundo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada aí por terem participado do nosso seminário.